Bom dia. Hoje daremos continuidade à nossa aula sobre cultura do manejo integrado de pragas da cultura do feijoeiro, né? A gente tinha começado na aula anterior, agora dando continuidade, né? Falando sobre as principais pragas e seus respectivas táticas de manejo, né? Então, dando continuidade, né? Vamos começar, né, sobre uma das principais pragas da cultura do feijoeiro, que são aquelas que atacam diretamente o produto que vai ser comercializado, no caso as sementes, né? Então a gente vai falar sobre percevejo marrom, que a gente já falou na cultura da soja, né? Ele é importante também para a cultura do feijoeiro, haja vista que o produto que ele vai atacar é o mesmo, as sementes. Então esse percevejo tem um ciclo completo de aproximadamente 40 dias, o ciclo completo dele, de ovo até a longevidade do adulto. É um percevejo marrom com 12 a 15 milímetros de comprimento, então tem de 12 a 15. E uma das principais características, ele também é conhecido como chifrudinho, no escutelo, na extremidade do escutelo aqui, ó, nesse local aqui, vocês vão ver que tem uma meia lua branca. Isso é uma característica. Outra, ele é totalmente marrom, coisa que outros percevejos que são marrons, geralmente por baixo, no caso o percevejo de barriga verde, por baixo, na parte ventral, é verde. Então termina diferenciando. Ovipositam sobre as folhas e vagens em pequenas massas de ovos, que vai de 9 a 12 ovos, né, por cada massa. Isso eles são dispostos em 2 ou 3 fileiras. Então a gente vê aqui em 2 fileiras, ovo de coloração amarelada, colocado na vagem, mas podem ser colocados na folha também. Aqui o ciclo, só para mostrar o ciclo dele. O adulto, longevidade 40, pode variar de 40 a 100 dias, né? A postura, que pode ser feito em grupos, né? No caso aqui nós temos 2 fileiras. Esse amarelo do lado já são ninfas de primeiro insta. Aqui 3 fileiras de ovos. E aqui os estágios ninfais. Estágio 1, 2, 3, 4 e 5º insta. E depois vem o adulto. O dano que ele causa é a partir do 3º insta. Primeiro e 2º insta não causa dano. 3º, 4º e 5º e adulto, eles se alimentam diretamente dos grãos. Aí a gente tem que se preocupar. Eles alimentam-se diretamente nas vagens, causando perdas significativas quando em altas populações. Então, por exemplo, a vagem está o grão está em início de formação. Se o percevejo sugar, esse grão é abortado. Então, a gente tem uma perda total da vagem. Essa vagem cai. Então, você tem perda de produtividade. Se esse grão já está formado e ele está entrando no processo de maturação fisiológica, esse grão ele pode ficar manchado. Ou se está bem no início da maturação, ele pode ficar xoxo. Ou seja, um grão, ele não é abortado, mas é um grão leve. Então, num processo, por exemplo, de colheita, de batimento, quando você bate essa vagem, o que vai acontecer? O sistema de ventilação termina jogando isso fora. Então você tem, isso aí é perda de peso, e quando o grão está manchado é uma perda de qualidade também. Então você perde em quantidade e em qualidade, né? A forma quantitativa e qualitativa. Pode transmitir a doença conhecida como mancha de levedura, causada pelo fungo Nematóspora corílea. Então mancha de levedura. Transmitir assim, ele deixa uma porta de entrada no próprio aparelho bucal, pode ter esporos do fungo e ele fazer inoculação. Não é como um vírus, mas ele pode facilitar isso. Outro percevejo que ocorre na cultura do feijão, que também ocorre na cultura da soja, é o famoso percevejo verde grande, ou conhecido como Neisara viridula. Eles são verdes, médio de 12 a 17 milímetros de comprimento. Então, a gente já viu isso na cultura da soja, a mesma coisa. Ovipositam até 200 ovos em massas que vão de 50 a 100 ovos. Tá? Então, massas são várias fileiras, tudo organizadinho.
pode chegar até 100 ovos em cada massa. O ciclo completo pode variar de 45 dias, o ciclo completo desse percevejo, até 45 dias. Então, durante esses 45 dias, que normalmente eles vão começar a crescer bastante a população na fase reprodutiva da planta. Então, durante a fase reprodutiva, você vai ter uma sobreposição de geração. Então, indivíduo adulto, ninfa de quinto insta, de quarto, de terceiro, de segundo, de primeiro e ovos. Então, você tem tudo junto. Então, a população tende a crescer muito se você não tomar as providências necessárias. Isso eu estou falando para todos os percevejos. Então, aqui é a ninfa de primeiro insta e depois você tem os outros instas que vão alterando a cor até ele ficar totalmente verde quando chega na fase adulta. Os ovos são de coloração amarela, arrosada. A ninfa passa por 5 instas, sendo que as recém-nascidas são alaranjadas, que a gente já tinha visto, né? Então aqui está, desculpa, aquele lá que era preta é segundo insta, né? Primeiro insta ele é coloração rosada. Então aqui um esquema, e esse esquema detalha muito bem e é mais fácil de visualizar. Todos os estágios de desenvolvimento, e lembrando bem, o percevejo ele não tem uma fase de pupa, tem uma fase de ovo, uma fase ninfal e uma fase adulta, não tem um estágio de pupa. Então é o que a gente chama de metamorfose incompleta. Outro percevejo que ocorre também na cultura do feijoeiro e que é comum na cultura da soja são os que a gente chama de percevejo verde pequeno, Pseudorus guildini. Ele é muito comum aqui na nossa região, assim como o percevejo marrom. Os adultos medem 10 milímetros de comprimento, é verde claro e amarelo, no final, claro, no final da vida, com uma mancha escura transversal na base do pronoto. Então ele vai envelhecendo, ele muda um pouco a cor, vai ficando um pouco como se fosse desbotando, né? Então a característica é que ele é pequeno. Essa região até a cabeça, se você pegar outros percevejos, ela é mais curvada, é tipo uma corcunda. E essa mancha transversal escura nessa região. Então é a característica desse percevejo. Outra característica, se você olhar nas vagens e observar esses ovos pretos nas vagens, pode ter certeza que foi esse percevejo que colocou. Somente ele, no caso dessas pragas na cultura da soja, na cultura do feijão, é que colocam o ovo de coloração preta. A fêmea oviposita cerca de 140 a 142 ovos, preferencialmente nas vagens. Então, esse aqui tem preferência, a maior parte dos ovos que a gente encontra nas vagens. Os ovos são pretos e em forma de barril, em fileiras duplas, que vai de 15 a 20 ovos. Então, cada massa de ovos pode ter de 15 a 20 e sempre em fileiras duplas. Então, tá aqui ó, o esquema também, né? Então, se pegar a ninfa de primeiro insta, você vê que metade, quase metade vermelha, outra parte preta, e depois ele vai alterando aos poucos a cor até chegar a um verde, né? Quase total, a não ser por essa mancha transversal que é escura. Então, quando a gente fala de níveis de controle, pessoal, para percevejo, semelhante ao que ocorre na cultura da soja, está aqui, ó, número de percevejo por metro para planejamento e monitoramento. Então aqui, lavoura para consumo, lavoura para semente. Mesma coisa para soja, 2 percevejos por metro, 1 percevejo por metro. Tá? Isso quando eu faço o pano de batida, passo o pano de batida. Número de pontos de amostragem por tamanho de área. Aqui está o tamanho da área, campo de 1 a 9 hectares, 6 pontos. Campo de 10 a 29 hectares, 8 pontos. Você vê que praticamente triplica a área, mas o número de pontos não muda tanto. Por quê? Principalmente por causa de mão de obra. Ou seja, se eu triplicasse também o número de pontos, ficaria mais difícil para fazer a amostragem.
campo de 30 a 99 hectares, 10 pontos, e campo com mais de 100 hectares, subdividir as áreas para poder fazer a amostragem, para não ficar uma área muito grande. Então, claro que se tem gente disponível, você pode aumentar. Quanto maior for o número de pontos, mais representativo é, mais seguro é a sua tomada de decisão. Então, aquilo para percevejo, né? Nós temos também o que a gente chama de lagarta das vagens, que causa problema nas vagens. Que nós temos um lepidóptero, é a Micaelos gebus, lagarta da vagem. Ela é uma mariposa e pertence à família Geliquidae. É uma mariposa de 32 milímetros de envergadura, de uma ponta da asa à outra. Ela tem essa característica que o macho tem esse prateamento, vamos dizer, um tom azulado na parte, na região dorsal, e a fêmea ela tem uma coloração cinza. Então ela tem um dimorfismo sexual, que a gente chama, ou seja, a fêmea é diferente do adulto. E a lagarta tem essa característica, mais parece uma lesma que uma lagarta. A fêmea oviposita cerca de 150 ovos isoladamente na face inferior da folha, isoladamente. E as lagartas são verdes, achatadas, semelhante à lesma, que a gente já tinha falado, né? Observa-se orifícios irregulares nas vagens, com excremento no interior das vagens. Então, quando você abrir a vagem, você vai observar excrementos. Claro, a vagem, uma vez danificada, ela tende a, se não danificar todas as sementes, mas a possibilidade de apodrecimento devido a entrar água e micro-organismos também, né? Elas ocorrem em baixas populações, portanto, de um modo geral, não é preciso controlar, devido você está passando outros venenos e termina mantendo a população sob equilíbrio. Outra praga é a maruca vitrata, que também ataca as vagens, né? É um lepidóptero da família Pyralidae. Então, maruca vitrata, ela é semelhante, pessoal, a uma que ocorre em tomate. É nas curcubitáceas, chamada de broca das curcubitáceas. O formato dela, elas são parentes, né? Ou pelo menos pertencem a uma mesma família. A mariposa possui de 20 a 25 milímetros de envergadura, ou seja, 2,5 centímetros de uma ponta da asa à outra. As fêmeas ovipositam de 150 a até 400 ovos, preferencialmente nos botões florais e nas flores que ficam próximo das vagens, nas próprias vagens, folhas, axilas e pecíolos. Então é são órgãos vegetais que elas preferem colocar os ovos, né? As lagartas atingem de 18 a 20 milímetros e pode-se verificar botões florais e flores entrelaçadas por teias, semelhante ao que ocorre com a lagarta enroladeira. Verifica-se restos de alimentos e excrementos fora dos orifícios de entrada, mais presa ao orifício. Fora, mais presa. Então aqui a gente vê um sintoma, né, de orifício deixado por essa lagarta. É considerado uma das pragas mais prejudiciais da cultura do feijoeiro, por atacar diretamente a vagem. Quando o dano é simplesmente parcial, às vezes o restante das sementes terminam apodrecendo devido à entrada de umidade. Em função da alimentação das lagartas e apodrecimento das vagens, a cultura torna-se improdutiva se a infestação for alta. Então aqui só mostrando o ciclo. Então é uma praga que tem uma metamorfose completa, um estágio de ovo, um estágio de lagarta, um estágio de pupa e um estágio adulto. Então passa por 4 fases, né, o estágio de desenvolvimento. Período de incubação em torno de 3 dias. Do primeiro ao quinto insta, que significa a fase de lagarta, de 8 a 14. Estágio de pupa vai de 5 a 14. E a longevidade do adulto vai variar de 12 a 21 dias. Isso aqui depende principalmente das condições climáticas, né?
principalmente a temperatura. Nós temos uma outra praga chamada de Etiola zickenella. Também é um lepidóptero da família Piscidae. Tem aumentado significativamente ultimamente, principalmente durante a formação das vagens. Ultimamente a população ou a frequência de ocorrência dela tem sido maior. O adulto é uma mariposa de 20 milímetros de envergadura, ou seja, de uma ponta da asa à outra. A fêmea oviposita de 100 chega até 600 ovos. Eles são colocados de forma agrupada ou isolada no cálice das flores. Então, ela tanto coloca em massa como isolados nas flores e vagens em início de formação. As lagartas podem variar de 15 a 22 milímetros de comprimento. Então, aqui a gente tem um ciclo. Etiola zickenella. Então, a longevidade do adulto, em torno de 20 dias. A fase de ovo, ou período de incubação, vai de 4 a 21 dias. O estágio larval está aqui, ó, de 19 até 40 dias. E o estágio de pupa pode variar de 12 a 18 dias. Então, essa variação também está relacionada às condições climáticas. A região mais quente vai variar num período menor de desenvolvimento de cada fase. Essa duração maior está relacionada a temperaturas mais baixas, que não é o nosso caso aqui. Então, provavelmente essa praga aqui, ela vai ter um ciclo de vida mais curto, mais gerações, consequentemente os danos são maiores. É difícil de localizar, já que as mesmas penetram nas vagens ainda no primeiro insta, ou seja, geralmente ocorre cicatrização do ferimento por onde elas entram, fica só uma manchinha. E você vai perceber realmente o dano quando essa lagarta sai e a vagem apodrece. Quando o ataque se dá no início do estágio reprodutivo, provoca aborto de flores e a piscisão de vagens ainda jovens. Então, quando está em estágio de início de florescimento ou quando as vagens ainda estão pequenas, ocorre o aborto total dessas vagens, o aborto dos botões florais. É de difícil controle quando no interior das vagens, isso é comum para a maioria das brocas, ou seja, a dificuldade de controle é grande. Em regiões com histórico de altas infestações, recomenda-se monitoramento constante e intervenção quando for necessário, ou seja, pulverização quando for necessário. Começou a incidência da praga, você não pode deixar a população crescer muito, porque aí vai ser difícil você controlar. Uma outra praga importante é a famosa Helicoverpa armígera. Todo mundo já conhece, já que ela ataca a maior parte das grandes culturas. Claro, e outras olerícolas, frutíferas também ela ataca. Helicoverpa armígera é uma lepidota, uma mariposa, e pertence à família Noctuidae. Ela é do mesmo gênero da Helicoverpa zea, que todo mundo conhece, conhecida também como lagarta da espiga do milho. É uma praga muito agressiva, isso aí você já viu, a gente já comentou na cultura da soja, e atacam preferencialmente estruturas reprodutivas. Isso é comum desse gênero, né? Nós temos a Helicoverpa zea, a Helicoverpa armígera, e todas têm um comportamento semelhante, apesar de elas serem desfolhadoras também, mas a preferência é por estruturas reprodutivas. Os ovos são colocados na planta de forma isolada e pode chegar até 3.000 ovos, variando de 2.200 até 3.000 ovos. Então, é uma quantidade muito grande de ovos, e se você relaxar no monitoramento, a população cresce rapidamente e você pode perder o controle disso, ou seja, causar danos econômicos, que é o que a gente não quer. Os ovos são colocados de forma isolada ou em pequenos grupos na face abaxial, na parte inferior das folhas, em ramos, brotações, flores e frutos. Então, elas comem de tudo na planta, desde o caule até a semente.
Então a gente tem que ficar atento para isso. A fase de lagarta passa por 6 instâncias, diferente, tem uma boa parte passa por 5, mas passa por 6 instâncias. A fase de pupa ocorre no solo, e na lavoura de feijão as perdas podem chegar a 80% da produção. Você imagine aqui o estrago que ela pode causar. Pode chegar a 80%, só falando dessa espécie. Então é um estrago enorme. Aqui a gente tem o ciclo, né, falando de cada estágio de desenvolvimento: ovo, lagarta, pupa e adulto. A duração é 3 dias para período de incubação, 2 a 3 semanas é a fase de lagarta, varia de 2 a 3 semanas, claro, tudo envolvendo essa variação de temperatura. 2 a 3 semanas a fase de pupa e 10 dias a longevidade do adulto. A longevidade do adulto não é tão grande, mas o estrago que ela faz na fase de lagarta, que tem uma longevidade maior, é grande também. Então aqui o tamanho de cada fase e aqui algumas características que você pode utilizar para fazer a identificação. Medida de controle: realizar manejo integrado de pragas com produtos biológicos, mesmo que recomendação para a cultura da soja, e químicos, né? Biológicos e químicos, só que os químicos de preferência que sejam seletivos aos inimigos naturais. Mais à frente a gente vai ter tabelas com relação de produtos que são recomendados para a cultura do feijoeiro, para as diversas pragas que a gente está comentando. Então, monitoramento. Então, vamos falar que, por exemplo, monitoramento para diversas pragas, aí já a gente entrando na parte de medidas de controle, de manejo para a cultura. O monitoramento, como ele deve ser feito, a gente já tinha comentado lá, né? Nem vou comentar agora, porque a gente já falou como que deve ser feito. Ó. Isso para percevejo, mas pode ser adotado para as outras pragas, que é o número de amostras. Então, vai aumentando a área, você diminui a quantidade de amostras. Quando a área é muito grande, você divide em áreas menores para facilitar a sua amostragem. A amostragem da emergência até a fase de plantas com 3 a 4 folhas, trifoliadas. Então, nós temos trifoliadas. A gente tem que ter muita atenção, porque o feijão, se eu não estou enganado, a primeira e segunda folha que sai, ela não é trifoliada, é unifoliada. Só a partir da terceira ou quarta folha trifoliada, aí sim, essa amostragem tem que ser feita da seguinte forma, né? Neste estágio, avaliar plantas em 2 metros de linha. Então, pega um pedacinho de madeira, corta com a medida de 2 metros, coloca na linha lá e faz a contagem. Anotando-se as injúrias causadas pelos insetos e inimigos naturais, não. Tá? E contagem de inimigos naturais. Então, injúrias só causadas pelos insetos, pragas. E você conta também os inimigos naturais. Aqui dá uma conotação que são injúrias causadas por insetos, pragas e inimigos naturais. Tá? Esqueci de botar pragas aqui. Tá? Mas injúrias causadas pelos insetos, pragas. E fazer a contagem também dos inimigos naturais. Amostrar plantas mortas pelo ataque de pragas de solo, como lagarta elasmo, lagarta rosca. Você fazer essa contagem que faz parte também para adotar medidas de controle. Avaliar visualmente as faces superior e inferior das folhas de cada planta, dos 2 metros. Avaliando-se vaquinhas, claro que a vaquinha, você mexer na planta, ela voa. Então, dê uma observada primeiro, sem tocar a planta, para fazer a contagem desse inseto. Mosca branca, cigarrinha verde e também a presença de inimigos naturais. Lembrando bem, mosca branca, para contar indivíduos adultos, o interessante é que você faça isso nas primeiras horas da manhã, porque elas ainda não têm muita mobilidade. Então você pode pegar a ponta da folha, dobrar e contar esses indivíduos na face inferior. Se você for fazer isso próximo meio-dia, no período da tarde, elas estão muito agitadas. Então, quando você tocar a folha, elas voam. Fica difícil de fazer a contagem.
Cigarrinha verde nem tanto. Você ergue a folha, ela se movimenta. Geralmente você pode contar tanto o adulto quanto a ninfa. Você conta e soma, né? Mosca branca você pode contar adulto e contar ninfa também. Para a tríplice, amostrar 1 metro de linha por ponto, batendo as plantas de meio metro em 2 pontos, tá? Pegar 2 pontos, meio metro, pegar outro ponto, meio metro, distintos, né, em local diferente, sobre uma placa branca de poliondas, né? Você pode procurar na internet o que é polionda, placa de polionda com medida de meio por meio, e anotar, de preferência de cor branca, ó, placa branca, e anotar a quantidade de tríplices que vai cair ali. Como a placa é branca, fica fácil de você visualizar, já que o indivíduo é mais escuro. Avaliar o nível de desfolha causado pelas pragas pelo aspecto visual, se observar o nível de desfolha, em área de raio igual a 5 metros. Um raio igual a 5 metros. Você parou num ponto e volta num raio de 5 metros, você visualiza para ver qual que é o índice de desfolha. Você tem isso aí, é o mesmo que acontece para a cultura da soja que a gente colocou lá, né? Folha lá, o que é 10%, 20%, 30%. E aí você pega isso, você vai encontrar na internet também, tá? A partir do ponto de amostragem. Já quando a amostragem ocorrer após um estágio de 3 a 4 folhas, ou a partir da 5ª folha trifoliada, até o florescimento, início do florescimento, você deve utilizar pano de batida de 1 metro. Por quê? Porque as plantas já cresceram, já tem uma massa foliar grande, é possível você bater essas plantas. De comprimento por 0,5 metros de largura. Coloque entre as linhas e bate ela sobre o pano. Na área onde realizou a amostragem, também você deve fazer uma avaliação visual e contar o que as plantas com brotos terminais, ou seja, ponteiros, e folhas novas danificadas pela broca das axilas, lagarta enroladeira, e avaliar o nível de desfolha relacionado a elas. Como é que está a desfolhas causado por essas pragas que a gente comentou aqui. Avaliar o nível de desfolha causado por outras pragas desfolhadoras também. Ou seja, você observa na região de ponteiro qual é o nível de desfolha e observa na planta de uma forma geral qual que é a desfolha que pode estar sendo causado por outras pragas. Avaliar também tríplice e larva eliminadora. Você observa na folha a presença de larvas eliminadoras. Já os tríplices a gente precisa bater para fazer a contagem. Então aqui 3 a 4 pares de folhas. Então, amostragem durante a fase de florescimento e formação das vagens. O que você deve fazer? O que você deve contar? Então nós temos avaliar tríplices em folhas, em flores. Isso é um que você tem que avaliar. Percevejos, lagarta das vagens e inimigos naturais. Isso aí é o que você deve fazer contagem. Utilizar o pano de batida, observação visual e rede entomológica. Eu posso passar rede entomológica. Qual que é o problema da rede entomológica? É que eu estou batendo na planta. Eu tenho que passar com uma certa força e a planta vai oferecer uma resistência. Então, você pode ter queda de flores devido à passagem da rede entomológica. Mas você tem o pano de batida e observação visual para fazer isso também. O pano de batida é indispensável para avaliar a presença de diferentes espécies de pragas e predadores. Claro, é o método mais eficiente. Na mesma área deve ser utilizado para a contagem de vagens atacadas por lagartas e as injúrias causadas podem apontar o que? A provável espécie envolvida. Então, na área que eu estou batendo o pano, eu posso fazer a verificação dessas injúrias para poder identificar qual praga que está causando dano. Em volta de cada ponto, você deve coletar 25 flores para contar o número de tríplices.
por flor e realizar 10 passadas de rede entomológica sobre as plantas para contagem de percevejo. Então eu posso fazer isso. No pão de batida, eu consigo contar também percevejo? Consegue também. O que você tem que avaliar é qual o método ele pode ser mais agressivo para a queda de flores. Como você está passando no topo, talvez a rede entomológica leve a um problema maior. É indispensável continuar as avaliações da broca das axilas, lagarta das folhas, larva minadora e nível de desfolha. Então você deve continuar fazendo o monitoramento dessas pragas também durante a fase reprodutiva. Tá? Como é que eu faço também o manejo integrado da mosca branca? Você vê que aqui a gente fala dela à parte. Mosca branca ela é extremamente importante para a cultura do feijoeiro. Em local com a incidência do mosaico dourado, o que é o mosaico dourado? É um vírus transmitido pela mosca branca. Chama mosaico dourado do feijoeiro. Ele deve-se fazer tratamento de sementes. Então, se você já tem um histórico, você já faz um controle preventivo quando você faz a semeadura. Ou seja, você faz o tratamento de semente. E de 4 a 5 pulverizações de inseticida com frequência semanal. Tá? Se você já tem um histórico. Ou seja, eu faço a aplicação semanal. De preferência quando começa a aparecer a mosca branca na área. Então, se avaliou, começou a aparecer, você já tem que entrar com medidas de controle, no caso, a pulverização da parte aérea. Após o florescimento, os danos são pouco significativos, ou seja, a planta já emitiu as estruturas reprodutivas. Então, até que o dano causado pelo mosaico dourado comece a aparecer, a planta já entra em estágio de senescência das folhas. Então, não vai ter tanto problema. Tá? Agora, durante a fase vegetativa, a perda pode ser extremamente significativa. A partir de 20 dias, se não ocorrer a doença, né, vamos dizer assim, e adultos, pulverizações semanais são desnecessárias. A partir de 20 dias, se não ocorrer a doença, não precisa fazer a pulverização, objetivando isso. Deve-se contar o número de adultos da mosca branca em 10 folhas trifoliadas por ponto de amostragem. Então, deve-se contar o número de adultos da mosca branca em 10 folhas trifoliadas por ponto de amostragem. Então, o que acontece? Se você vai contar adultos, lembrar sempre muito bem. Você vai pegar as folhas de ponteiro. Então, pessoal, observar bem o ponteiro e não esquecer que essa avaliação deve ser feita até as 9 horas da manhã. Por aí que a mosca branca adulta ela está com baixo movimento, a movimentação é pequena, então você pode pegar a ponta da folha, uma borda de uma folha e virar que ela não vai se dispersar, então você consegue contar a quantidade de adulto. Então, pessoal, eu deixei aqui umas fichas, se você olhar a ficha de amostragem, eu tirei uma foto, na verdade é um livro, né? Nesse caso aqui é um livro interessante, fazendo a propaganda, né? Quem escreveu a parte de entomologia de pragas da cultura do feijão foi meus 2 irmãos, né? A minha irmã e meu irmão. Minha irmã, que era professora da Unemate de Nova Chavantina, que faleceu há 2 anos num acidente de carro, ela é uma das autoras desse capítulo do livro. Então é bem interessante porque traz as fichas, né? A ficha de amostragem, no caso aqui do TRIPS do feijoeiro, né? A avaliação de flores do feijão. Então, para você levar para campo, para fazer a amostragem, nós temos aqui a amostragem de pragas, de uma forma geral, do feijoeiro, por pontos, né? Pontos de amostragem. A amostragem de TRIPS, de inimigo natural, aqui está como TRIPS, mas na verdade é inimigo natural. Aqui nós temos
o nível de controle para as pragas. Então tem um nível de controle de cada praga, isso é interessante, né? Porque mostra para cada praga qual é o nível de controle que eu tenho que adotar. Nós temos praga de solo, vaquinha, mosca branca, mosca minadora, cigarrinha verde, tríplice, lagarta enroladeira, o gênero Helicoverpa e Heliotes, pragas desfolhadoras, broca das axilas, PC verde, lagarta das vagens. Então, todas as pragas a gente tem aqui um nível de controle que é especificado para adotar a medida de controle necessária. Aqui nós temos os produtos, ou seja, os produtos que são recomendados para todas as pragas. No caso aqui, cigarrinha verde, nós temos um rol de produtos, onde tem o produto, a marca comercial, o grupo químico do produto, a dose que você pode estar utilizando. Claro que se você tiver o nome comercial do produto, você busca na internet, pega a bula, você vai ter tudo isso aqui. Modo de ação, se ele é por contato, se ele é sistêmico, se ele é por ingestão, por ação de profundidade, tudo isso, né? A classe toxicológica também, né, que é interessante, e a carência, ou seja, depois da aplicação, quantos dias após eu posso colher? Então, é algo interessante porque tem informações de uma forma completa e que é fácil de você visualizar. No bula é um pouco mais difícil de você visualizar tudo isso. E aqui nós temos para todas as pragas que vocês podem estar consultando aqui. Por isso que eu coloquei, eu tirei foto, organizei e postei aqui para vocês poderem acompanhar. Bem, pessoal, nesse vídeo era só isso. Qualquer dúvida vocês podem estar em contato. Nós estaremos aqui, se a gente não souber, é claro que a gente se prepara um pouco, estuda, consulta novos materiais para que a gente possa responder tudo que vocês tenham de dúvida a respeito da cultura do feijoeiro. Obrigado a todos e até a próxima aula.